Bom dia. Olha que música. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Pablo. Olha só que música. Reconheceram? E aí, Mauro, tudo bem? E aí, Marquito, Carla. E aí, Teco, tudo bem? Aí, Fabrício. Úrsula, Silvia, bom dia. Rossana, Tati. Bom dia, Rúbia. Oi, Xande. Olha só o que é essa música. Reconheceram? Oi, Karim. A diferença é quando um mestre canta. Entenderam? Deixar tocar, depois eu falo. Oi, Cris. Oi, Amanda. Oi, Fran. Oi, Jéssica. Então a questão aí é essa, gente. É uma música extremamente brega, né? Mas aí quando um mestre como Nikolaevski pega para cantar, ele transforma nessa coisa, assim, né? O Nico Nikolaevski, para quem não conhece, oi, Carol. Ele era do Tango e Tragédias, ele faleceu faz pouco tempo, alguns anos, né? E porto-alegrense, né? Deixa eu tocar de novo. E ele tem essas músicas que são músicas de camelô. Músicas de camelô. E ele reinterpreta essas músicas de uma forma majestosa, assim. Tem várias delas muito bacanas. Então procurem músicas de camelô. Não sei se tem no Spotify, isso que eu consegui no YouTube só. E é sensacional, porque ele revisita. Esta é a diferença do mestre pro aluno, né? Porque o mestre, ele sempre vai olhar as coisas com luminosidade. Ele vai purificar, é como no budismo a gente vai chamar isso de purificação do samsara. Então existe o samsara, existe esse olhar, só que o mestre vai ali e dá uma ilumina aquilo. Olha só. Maravilhoso, né? Bom dia, Jaque. Então eu recomendo a vocês Nikolaevski, que já tem nome de maestro, né? De mestre. Aquele mestre que ilumina as coisas e faz com que a gente... Iluminar as coisas no budismo, gente, é a gente operar a partir do estado onde tu estás. Tu não precisa ir para uma caverna, tu não precisa ir para um retiro, tu não precisa ir para qualquer outro lugar. É o momento em que tu vira essa câmera, que tu está olhando para os aspectos causais da vida, em que as coisas vão acontecendo, e tu vira e ilumina os aspectos da vacuidade, da luminosidade da mente. Ou seja, é aquele momento em que tu tem a consciência da consciência. E é isso que é o bacana de tentar entender. E se vocês trabalharem a prática de meditação em cima disso, podem trabalhar a vida inteira. Foi isso que os mestres fizeram, que os mestres fazem. Trabalham a vida inteira somente nisso. Vira a câmera dos aspectos causais e olha para dentro de si. Foi o que a Tenzin Palmo foi fazer na Índia. Então a gente está lendo A Caverna na Neve. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu dar um pause. Okay. A Caverna na Neve, editora Lúcida Letra. A gente está lendo a vida da Tenzin Palmo, e a Tenzin Palmo ontem já mostrou que ela, quando era jovem, né, o pessoal se empolgou ali com ela, e estou como toda jovem, né, como todo mundo, assim, né, bem tranquilo. Ela empolgada com os homens lá no espaço onde ela estava, na Índia. Então hoje ela vai encontrar o guru dela. Nós estamos no capítulo 5, o guru. O oitavo Kantron Rinpoche tinha percorrido um longo caminho. Certa noite, ele deixou seu mosteiro no Khan, no Tibete Oriental, disfarçado de mercador, pronto para fazer sua ousada fuga. Era uma vasta construção, grande como um palácio, com paredes amarelas brilhantes e telhado dourado que brilhava ao prístino sol tibetano. Tinha sido o mundo de Kantron Rinpoche
por quase 30 anos, contando apenas esta vida. Considerando todas as suas reencarnações, contudo, tinha sido sua casa e a sede de seu considerável poder nos últimos 450 anos, desde 1548, quando a primeira de suas reencarnações foi reconhecida. Então, o budismo tibetano acredita em reencarnações, né? O Zen não. Então, tem umas pequenas diferenças ali, tá? Que nem dá tempo de explicar aqui. Quando o oitavo Kantron Rinpoche nasceu, em algum momento da década de 30, o Kampagar havia crescido em tamanho e influência, abrangendo cerca de 200 mosteiros afiliados, centenas de milhares de monges e um corpo de elite de yogis famosos em todo o Tibete. Então esse era o cenário dele, ele como um Rinpoche administrando todo esse mundo, assim, né, que o Tibete era um mosteiro vivo, assim, né, então você imagine assim, algo só mosteiro, né. Isso não era tudo. Como um enclave do Renascimento Oriental, ao longo dos séculos, o Kampagar simultaneamente tinha desenvolvido a excelência em todos os campos da arte sacra, incluindo pintura e a dança dos lamas. A dança dos lamas é muito legal de ver, isso é praticado no Vajrayana, ali em Três Coroas, vocês podem apreciar isso, é bacana de ver. Tem aquelas danças que são rituais, em que as pessoas comuns, os leigos podem ver quando eles fazem festa do Ano Novo tibetano, né? Ou aqueles secretos, que é quando a gente participa de retiros e que acontece de madrugada, assim, 2 da manhã e tal. Os retiros vajrayanas são bem intensos, a gente passa as noites praticando. Isso não era tudo. Como o enclave do Renascimento Oriental, ao longo dos séculos, o Kampagar simultaneamente tinha desenvolvido a excelência em todos os campos da arte sacra. Em face da destruição chinesa, Kantron Rinpoche deixou tudo para trás. A pompa, os privilégios, regalias, seu séquito e todo um estilo de vida. Então, tu imagina, né? Toda uma história, toda a história do Tibete ali sendo destruída. Imagina quanta coisa a gente perdeu, porque ficou só na memória desses Rinpoches. Se perdeu todo o material. A arte, tudo. A jornada foi traiçoeira. Viajando a cavalo, o pequeno grupo de seguidores cruzou rios gélidos em plena cheia. Os cavalos nadando com apenas as narinas acima da água, seus parcos haveres transportados em jangadas. Contava-se que Kantron Rinpoche acalmou as ondas lançando areia sagrada. Seja qual for o motivo, nenhuma vida foi perdida e todos os bens cruzaram em segurança para outra margem. Depois disso, havia o que era um largo trecho de campo aberto para se atravessar. Em plena vista de uma estrada usada pelos comboios de caminhões militares chineses. Milagrosamente, nenhum deles apareceu enquanto os cavaleiros passavam. Eles levavam um mês, mais ou menos, atravessando tudo isso. O último e maior obstáculo eram os Himalaias, a cordilheira mais alta do mundo. Kantron Rinpoche cavalgou para cima e para baixo, rumo à segurança na Índia. Já pensou isso, gente? Nos últimos anos, ele estivera em Dalhousie e arredores com o resto dos tibetanos, reunindo os poucos discípulos que também haviam conseguido escapar, tentando reviver o estilo de vida no Kampagar, naquele solo muito estrangeiro. Em 30 de junho de 1964, Kantron Rinpoche encontrava-se na escola domiciliar de jovens lamas visitando Fredabad, que é onde está Tenzin. Tenzin Palmo teve a primeira premonição de que seu guru estava prestes a aparecer, numa noite, enquanto checava a correspondência da escola. Em meio a todas as cartas, ela achou a de uma comunidade de artesanato tibetano, contendo uma amostra de papel feito à mão, que esperavam que a senhora Bed pudesse comercializar. Era assinado por alguém chamado Kantron Rinpoche. Ela não fazia ideia de quem fosse Kantron, mas, como comentou mais tarde, no instante em que lia aquele nome, a fé surgiu. Ela recorreu à senhora Bed, ouviu a história dele
e ficou sabendo que ele era guardado a qualquer momento. Quanto mais ouvia falar dele, mais animado eu ficava. Senti que era a pessoa com quem eu queria tomar refúgio. Tenzin Palmo explicou, referindo-se à cerimônia em que a pessoa compromete-se oficialmente com o caminho budista. Então eu já tomei refúgio faz tempo. Foi no 21º aniversário de Tenzin Palmo, a 30 de junho de 1964, então ela com 21 anos, que ele chegou. Era a lua cheia, e estávamos fazendo os preparativos para as iniciações de longa vida quando o telefone tocou. Essa iniciação de longa vida, de longevidade, tem um mantra muito lindo em tibetano. E uma vez eu estava num retiro de 15 dias, acho que foi de Druptin, de Vajrakhilaya, acho que era. E em Três Coroas, né? E era meu aniversário. Só que, óbvio, né? Ninguém sabia, só eu sabia, né? E foi muito bonito, porque daí tinham vários lamas, tinham lamas tibetanos, tinham lamas americanos, tinham os próprios lamas dali, eles vêm do mundo todo, assim, tinham uns 8 ou 10 lamas, pelo que eu me lembro. E aí, então, depois, no sábado era o sábado do meu aniversário, e fizeram a longevidade, esse manto longevidade. Foi muito lindo, assim. E aquele momento que os lamas passam por ti, eles vão te abençoando, de uma certa forma, assim, mais ou menos isso, para caracterizar dentro do catolicismo, né? E tu ser abençoado no dia do teu aniversário com o manto da longevidade por 300 pessoas, 250 pessoas cantando em tibetano por horas, aquilo soando, é de uma energia que não tem fim, assim. Eu me lavava chorando. Foi muito bonito, assim. E uma pessoa atrás de mim, ela percebeu aquilo. E ela me alcançou um presente. Deixa eu só mostrar para vocês, me dê um minuto só pegar ali. E ela me alcançou esse sino tibetano, que é muito legal, tem Vajra junto, tem o sino, né? Então tá aqui, eu não consigo tirar agora, aqui tirei. Então esse é o sino tibetano, e tem o Vajra que está aqui dentro. E ela, percebendo aquilo, me alcançou. Nunca mais encontrei ela na vida, assim. Ela era uma praticante lá do Rio de Janeiro, era instrutora, inclusive, do Três Coroas. E ela alcançou aquele sino para mim e disse: é o teu presente de aniversário. Ela estava atrás de mim. Como? Entendeu? Ninguém se conhecia ali dentro. Não era uma coisa assim, todo mundo, como é que tá, fulano? Não, eu era completamente desconhecido. E ela sabia, ela percebeu. Foi muito bonito. Nunca mais encontrei essa pessoa. Eu me perdi. Achei. Ela recorreu à senhora Bede, ouviu a história dele e ficou sabendo que ele era guardado a qualquer momento. Então ela encontrou a carta, né, não sabia quem era, e ela foi lá perguntar para a Bede, né? Então eles estavam fazendo as iniciações de longa vida quando o telefone tocou. Isso. A senhora Bede atendeu. Estavam fazendo as iniciações de longevidade. Seu melhor presente de aniversário acaba de chegar na parada de ônibus, disse ela. Fiquei muito animada e ao mesmo tempo absolutamente aterrorizada. Eu soube que meu lama estava lá. Ela recorda. Corri de volta para o convento para vestir meu traje tibetano e pegar um kata. Kata é aquele lenço branco de seda assim, que a gente oferece quando tu está na frente de um mestre, né, no tibetano, e ele te recoloca assim na tua cabeça, né, tu oferece, ele recoloca no teu um mantinho assim, né, que é um lenço branco. Mas quando voltei à escola, Kantro Rinpoche já tinha chegado e entrado. Ela se atrasou. Aventurei-me atrás dele, nervosa. Ele estava sentado em um sofá com 2 jovens lamas, ambos reencarnações reconhecidas. Eu estava tão assustada que sequer olhei para ele. Só olhei para a barra do seu manto e seus sapatos marrons. Não sabia se ele era jovem ou velho, magro ou gordo. A senhora Bede apresentou-a, explicando que Tenzin Palmo era ligado à Sociedade Budista da Inglaterra e tinha vindo para a Índia recentemente para trabalhar com ela. Lembro de pensar que o que ela dizia era extremamente irrelevante.
mas ao mesmo tempo fiquei muito grata por ela simplesmente estar falando. Tenzin Palmo prosseguiu. Cortando a conversa fiada, e ainda sem saber realmente qual era a aparência de Cantrell, ela falou de chofre. Diga que quero tomar refúgio, ela contou, referindo-se à cerimônia em que o indivíduo torna-se oficialmente budista. Oh, sim, claro, respondeu Cantrell. Nesse momento ela olhou para cima. Ela viu um homem alto, grande, cerca de 10 anos mais velho que ela, com um rosto forte, redondo, de expressão quase severa, e um nó estranho no topo da cabeça. Eles amarravam o cabelo assim, né, com um nozinho. Aquilo era semelhante ao retrato de uma esfinge do Buda. A sensação era de duas coisas ao mesmo tempo. Uma era de ver alguém que se conhecia extremamente bem e que não se via há muito tempo. Um sentimento de, que bom ver você de novo. E ao mesmo tempo era como se uma parte muito íntima do meu ser tivesse tomado forma diante de mim. Como se ele sempre houvesse estado ali, mas agora estivesse do lado de fora, explicou ela. O encontro com um verdadeiro guru é assim. Isso raramente acontece. É verdade, é muito raro. Em questão de horas, Tenzin Palmo também declarou que queria tornar-se monja e perguntou se ele faria o favor de ordená-la. De novo, Cantrell Rinpoche disse, sim, é claro, como se fosse algo muito natural. 3 semanas mais tarde, em 24 de julho de 1964, estava feito. Demorou todo esse tempo porque Cantrell Rinpoche disse que queria me levar de volta para seu mosteiro em Banuri, para realizar as cerimônias lá. Disse ela sem qualquer traço de ironia. Ela estava na Índia apenas 3 meses, mas o que olhando de fora parecia uma decisão imprudente e precipitada, em sua mente era totalmente razoável e completamente lógico. O ponto é que eu estava em busca da perfeição. Eu sabia que o budismo tibetano não só oferecia a descrição mais perfeita daquele estado, como oferecia o caminho mais claro para chegar lá. Por isso me tornei monge. Porque para seguir esse caminho é necessário o menor número possível de distrações. Ela afirmou resoluta como sempre. Na Inglaterra, no entanto, Li ficou apreensiva, Li, a mãe da Tenzin. Pense um pouco mais sobre isso, ela escreveu à filha. Porém, quando Tenzin Palmo recebeu a carta, era tarde demais. Ela já havia vestido os mantos castanho avermelhado e dourado e raspado o cabelo comprido encaracolado. Ela enviou à mãe uma foto do seu novo visual, com as seguintes palavras escritas atrás. Estás vendo? Pareço muito saudável. Eu deveria estar rindo, assim como você saberia que também estou feliz. Li respondeu, minha pobre ovelhinha tosquiada. A mãe dela não foi a única a se afligir com a careca de Tenzin Palmo. Na véspera de sua ordenação, quando ocorreu a cerimônia de corte de cabelo, alguns dos lamas que tinham passado a apreciar a jovem atraente imploraram para que ela não fizesse aquilo. Então, sempre tinha uns demoninhos na volta. Assim, né? Ela querendo ser monja e os lamazinhos, os mongezinhos, né? Os homens da volta, não, fica assim, fica aí que tu é bonitinho, imagina, né? Um ocidental vem assim, é outra característica de imagem, né? Aí ficam bem apaixonadinhos. Não estou me tornando monja para agradar os homens, ela retrucou. Quando saí, eles olharam embasbacados, ficaram horrorizados. A partir daquele dia não tive mais que pensar sobre meu cabelo. Eu ainda raspo uma vez por mês, disse ela. Agora ele vai explicar por que eles ficaram embasbacados. O dia da ordenação está gravado indelevelmente em sua mente. Eu estava extraordinariamente feliz, recorda ela. Entretanto, nem tudo transcorreu sem incidentes. Como é de costume, ela tinha comprado alguns itens em Dalhousie para fazer uma oferenda a Cantrell Rinpoche. Mas, misteriosamente, quando foi buscá-los, não conseguiu encontrá-los. Haviam sumido completamente. E, na verdade, ela nunca os reencontrou. Ela sabia que ir de mãos vazias para a ordenação era uma terrível violação da etiqueta espiritual. É muito normal quando tu vai ir para retiro, tá? Acontecer coisas inexplicáveis assim, porque o retiro é uma coisa assim que muda e altera estados de consciência não só teu como do grupo coletivo, né? E
Se tu acredita em demônios, se tu acredita em mal-olhados, se tu acredita em interferências cósmicas, em interferências energéticas, acontece, né? Já me aconteceu várias situações, assim, as últimas eu tinha muito claro, assim, 2 vezes muito claro que o retiro começava na sexta, não, começava na quinta, e eu sentado ali bem de boba, o retiro começa amanhã, não, retira hoje, sai correndo, né, tem que viajar, aquelas coisas malucas, assim. E outra vez eu fui de moto pro retiro em Três Coroas e eu não achava o acesso. Eu me perdi por horas, eu andei mais de 100 quilômetros a mais para ir para Três Coroas, para ir e voltar, e eu não achava para entrar, simplesmente. Eu já tinha ido várias vezes para lá. Assim, uma coisa incrível. E as pessoas me mostrando, mas tu não tá vendo ali o viaduto? Dobra à esquerda. Mas onde está o viaduto? Eu não vi o viaduto. Não tinha como ver o viaduto, assim, não aparecia para mim. Aí o cara pegou assim, eu vou te levar até ali, tá ali a 100 metros. Então não tá conseguindo ver, eu disse, não enxergo. E aí quando a gente chegou junto, ele foi me acompanhando de carro, ele disse, moço, isso é um viaduto. E eu continuava não enxergando, daqui a pouco ele se materializou, assim. E mesmo chegando lá no retiro, eu caí com a moto. A moto pesava 200 quilos, né? Tinha aquela Ducati ainda. Eu caí com a moto, só caí porque estava chovendo e era uma subida, o retiro lá é assim, né? E é por limo. E depois eu errei o acesso de novo dentro do retiro, me embarrei todo, era inacreditável. Aí cheguei lá e o Nenung, né, o poeta, vocês conhecem o poeta Nenung? Ele mora lá em Três Coroas e ele fez as músicas para Paula Toller, para o Caetano, ele é uma figura, assim. Ele que fez a orelha do meu livro. Se vocês não sabem, eu tenho um livro escrito que é um romance, né? Se Somos Feitos de Partes, se vocês quiserem, enfim. E ele escreveu a orelha do livro. E ele disse, que bom que tu chegou, porque esse retiro ele é super forte. Então os demônios eles fazem de tudo para que não chegue. E tá todo mundo chegando com uma história, assim. Eu contei as minhas histórias e disse, não, tá todo mundo com as suas histórias. E o retiro foi forte. Era retiro de tara vermelha. Foi punk, assim. Punk. Saí de lá loucaço. O dia da ordenação está gravado. Então, ela sabia que ir de mãos vazias para a ordenação era uma terrível violação da etiqueta espiritual. Me senti horrível. Quando chegou a hora de apresentar meus presentes, disse a Khentrul Rinpoche, me desculpe, não tenho nada para lhe dar, mas ofereço meu corpo, fala e mente. Né? Honra. Ele riu. É isso que eu quero, ele disse. Khentrul Rinpoche então deu a ela o nome de Drubju. Não sei pronunciar. Drubju, Tenzin Palmo, que significa a Senhora Gloriosa que defende a doutrina da sucessão da prática. E ao fazê-lo, colocou-a como a segunda mulher ocidental a se tornar monja budista tibetana. A segunda, porque a Freda Bed foi ordenada ali, mas ela ficava naquele mundo, né? Então ela é a primeira ocidental assim que saiu, né? E está aí. Então imagina, ela abriu um campo imenso para tudo acontecer no budismo, para as mulheres, né? Ela seria a ponta de lança de um movimento, pois em seguida muitas mulheres de toda a Europa, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia seguiram seus passos, também raspando a cabeça e vestindo os mantos, ajudando a formular o budismo ocidental recém-surgido. Então imagina que bacana isso, né? E os respingos que caem a nós, a vocês aqui, que estão aí, que vão assistir depois também, são esses respingos dessa coragem dessa pessoa, né? E a gente se beneficia com isso. Agora estabelecida como parte da comunidade de Khentrul Rinpoche, o verdadeiro significado do que estava por trás do primeiro e extraordinário encontro de ambos começou a se revelar. Se Tenzin Palmo tinha de alguma forma conhecido Khentrul Rinpoche intuitivamente, ele com certeza a reconhecera, bem como os monges do mosteiro. Por isso que quando ela raspou a cabeça, todo mundo se apavorou. Não pela feiura que ela ficou, não é isso. Tenzin Palmo ostentava notável semelhança com uma figura retratada em uma pintura pendurada no mosteiro de Kampagar, no Tibete. Pintura que lá estivera por anos. Então como é que pode? Se era um ambiente fechado, o Kampagar, né? O Tibete era fechado, né? E tinha uma pintura de uma figura com olhos azuis, parecida com ela. A figura tinha penetrantes olhos azuis e um nariz comprido distintivo. A cara da Tenzin. Além disso, obviamente era alguém de importância espiritual, pois conforme outros mais tarde testemunharam,
os monges imediatamente começaram a tratar Tenzin Palmo com deferência concedida a um tulco, um renascido, né? Kantro Rinpoche manteve-a bem junto de si, um comportamento incomum, visto que ele despachava a maioria dos ocidentais para longe, não querendo atrair um fluxo de discípulos estrangeiros, ao contrário de outros lamas de seu tempo. Esta proximidade especial entre Kantro Rinpoche e Tenzin Palmo foi mantido por toda a vida dele. O que exatamente se passava nessas trocas não comentadas de identidades anteriores, ninguém com percepção comum poderia dizer, especialmente o ocidental comum, para quem a reencarnação permanece em grande parte um enigma. Para os tibetanos, no entanto, o renascimento é uma certeza. Todos nós nascemos vezes e mais vezes, dizem eles, em muitas formas e situações diferentes. Situações e formas tu renasce como um animal, o tibetano pode renascer como uma abelha. Aos olhos do todos nós nascemos vezes e mais vezes, dizem eles, em muitas formas e situações diferentes, em famílias com as quais temos fortes conexões kármicas. Aos olhos do budista, portanto, sua mãe e seu pai podem muito bem ter sido seus pais em uma vida anterior, ou talvez até mesmo seu filho, filha, tio, primo, amigo, íntimo ou inimigo. Então, eu sempre brinco com essa coisa assim em aula, né? Que para o budismo tibetano, tu escolhe onde tu vai nascer, mas tu escolhe se tu for um praticante que consegue fazer a prática de Poa, né, que é levar a tua consciência, falta só mais um parágrafo, daí eu termino, que é levar a tua consciência onde tu quer renascer, que isso é extremamente difícil, tu tem que ser um praticante de prática de meditação. Então tu consegue, na hora do bardo da morte, tu enviar a tua consciência e renascer onde tu quer renascer, na forma que tu quer renascer como humano, né? Se tu não tem essa consciência, tu vai renascer conforme o teu último suspiro. Então, gente, o último suspiro é o seguinte. Se tu tem raiva dentro de si, se tu tem uma violência dentro de si, raiva, qual é o reino da raiva? O reino dos animais, o reino da violência, o reino dos fantasmas famintos, o reino dos não humanos, o reino dos infernos. Então, se tu tem raiva, violência dentro de ti, essa bolha que vai explodir com a maior pressão na hora que tu dá o último suspiro é essa, que tu guarda dentro de si. Então a gente tem que purificar a nossa vida, purificar, e eliminando todas as sujeiras que a gente tem de raiva, violência, insegurança, coisas ruins, assim, os venenos mentais. A gente vai eliminando isso em vida, porque o último suspiro seja um suspiro, né, de amor, assim. Aí tu renasce. Mas a brincadeira é o seguinte, às vezes vocês têm um gato em casa, um cachorrinho em casa, e segundo o budismo tibetano, pode ter sido um inimigo, né? E aí tu tá ali, ai, que fofinho, não sei o quê. Na outra vida tu odiava aquela pessoa. E aí tá ali. Nada contra os pets, eu tenho aqui, né? Mas pensa que pode ser. Vá saber. A gente não sabe. Então a gente brinca. O vínculo foi assentado em algum momento do tempo sem princípio e cimentado no lugar por meio de incontáveis relacionamentos subsequentes. E assim prosseguiu, girando e girando na roda da vida e da morte. A mente ou consciência irrevogavelmente arrastada para a sua próxima existência pelas propensões que desenvolveu dentro de si, pelas propensões, arrastadas, consciências arrastada pelas propensões, entenderam? Então cuidem com o que vocês têm de propensão. Essa energia que vai brotar, tem um lugarzinho aqui no budismo Vajrayana, que não vou falar agora, enfim, porque é um ensinamento secreto, mas que está ali. Tá? Se o renascimento é uma certeza, e bastante comum, a reencarnação não. É dito que somente aqueles que atingiram um nível mais elevado do desenvolvimento espiritual podem treinar a mente, para no momento da morte reencarnar, conscientemente no lugar e circunstâncias exatos que queiram. E só reencarnações são procuradas e reconhecidas no âmbito do elaborado sistema tibetano, desenvolvido ao longo dos séculos. São os tulcos, os rinpoches ou preciosos, que abandonaram seu lugar nas terras puras, a fim de cumprir o voto de retornar à terra vezes e mais vezes para libertar todos os seres sencientes do sofrimento. 7 horas. Certo? Me alonguei um pouquinho, não, mas no ponto, né? É muita coisa, vem muita lembrança, assim, muita coisa, e eu fico louco para falar, e é pouco tempo, e chega a me dar dor nas costas. Fico com um monte de informações, mas ok, vamos lá.
que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Enviem essa prática para as outras pessoas. Isso a gente não sabe como bate para as pessoas. Daqui a pouco vai bater assim, vai ser um pá, né? E vai abrir. Enviem, convidem, assistam. Está no YouTube, está no IGTV. É a chance. Né? A gente não sabe. Daqui a pouco alguém desperta do nosso lado e aí abre um caminho, né, imenso de benefícios que esses seres podem trazer, assim, que a gente nem imagina. Essa é a ideia, é fazer com que outras pessoas despertem. Né? Esse é o caminho. Tá bem? Obrigado pela generosidade.